Seja bem-vindo e bem-vinda à última aula do curso de Iniciação Política com Cosmovisão Bíblica. Nesta última aula, trataremos de participação política. Vivemos em um país democrático cuja Constituição Federal assegura que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Constituição do Brasil de 1988, artigo 1º, parágrafo único. Enquanto cidadãos e cidadãs brasileiros, nós temos o poder de decidir quem nos governará por meio do voto e de participar diretamente do processo de políticas públicas a partir de conselhos, conferências, audiências públicas, organizações da sociedade civil, entre outras formas de participação. Como vimos na unidade 3, quando tratamos sobre Estado e governo, a palavra de Deus nos orienta a estabelecer regimes políticos democráticos que assegurem a participação de todos nos processos de tomada de decisão política, além de respeitar, obedecer e orar nossos governantes. Somos chamados a participar ativamente da esfera política. Então, nós temos aí um desafio diante de nós. Você, ao fazer esse curso, você então se dispôs, se candidatou por ser desafiado por Deus. Mas o desafio maior é quando você descobrir grandes outras coisas de Deus com relação à vida social, à vida política, à vida econômica, à vida em todos os sentidos, em todas as esferas. Somos a eclésia. Vemos essa verdade no texto de Mateus 16, 17 a 19. Nesta passagem, Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja. Vejamos o texto. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando olhamos esta passagem, nós vamos ver a palavra igreja. A palavra igreja no original é eclésia. Jesus disse a Pedro sobre ele, Jesus, a pedra angular, ele edificaria a sua eclésia. A eclésia era a assembleia política das cidades-estado romanas e gregas. Ela era composta por todos os cidadãos que servia para tomar as decisões sobre todo e qualquer assunto público, políticos, econômicos, sociais, culturais e outros. Ela corresponde à Câmara dos Vereadores, à Assembleia Legislativa dos Estados, à Câmara dos Deputados nos dias de hoje. O termo eclésia significa chamar para fora. Na época em que estas instituições foram criadas, os cidadãos se ajuntavam para tomar as decisões do lado de fora das cidades, fora dos muros da cidade. Daí tiramos dois ensinamentos chaves para nós, enquanto filhos e filhas de Deus. Em primeiro lugar, Jesus chamou seu povo para sujeitar e dominar a terra, para ser a sua eclésia, para ser o grupo de pessoas a definir as regras e governar os povos. Ele retomou o plano original de Deus, revelado em Gênesis capítulo 1. Deus nos abençoou para influenciar e governar este mundo, todas as nações desta terra. Segundo lugar, enquanto eclésia, ele nos chamou para fora para sermos agentes do reino de Deus em todas as esferas da vida,
no nosso bairro, na nossa cidade, em nosso local de trabalho, na escola, universidade, onde quer que estejamos. Então, se nós aprofundarmos um pouco mais com a palavra eclésia, nós fomos chamados por Jesus para fora do mundo, entramos no reino de Cristo, o reino de Deus. Mas como? Se fisicamente nós estamos aqui neste mundo e temos que permanecer nele, é fácil de entender. Esse chamado para fora é para fora da metafísica do mundo, do pensamento, da mentalidade do mundo, da moral, da ética, da estética. E, no reino de Deus, aprender todas estas coisas e então nós estaremos prontos para obedecer o que o Senhor nos ordenou. Exemplos de homens e mulheres de Deus que cumpriram o seu chamado enquanto eclésia. Aqui nós temos uma riqueza imensa. A Bíblia traz diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que se envolveram com a política e influenciaram positivamente os governos existentes. Vejamos alguns desses exemplos. Primeiro, José. Em Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 48, nós lemos uma história lindíssima, profunda, uma história que só Deus pode realizar através do homem. Mas vamos ver um pouquinho dessa história resumidamente. José influenciou grandemente as decisões tomadas por Faraó, rei do Egito. Certa vez, José aconselhou o rei a ajuntar toda a comida produzida durante 7 anos de fartura que a terra do Egito viveria, conforme o sonho dado por Deus a Faraó. Estou falando resumidamente porque eu tenho certeza que você conhece a história. E então José aconselhou o Faraó a guardar esta comida para servir como mantimento nos 7 anos de fome que se seguiriam depois dos anos de fartura. Faraó seguiu o conselho de José e a terra do Egito não só teve mantimento para os 7 anos de fome, como abasteceram outras nações que não possuíam essa reserva. Você vai ver isso exatamente em Gênesis capítulo 41. O que me impressiona nesse capítulo 41 é que, ao momento que José traz o conselho ao Faraó, e o próprio Faraó diz que o Espírito de Deus estava sobre José e que não encontraria em toda a terra do Egito homem tão ajuizado e sábio como José. Então ele estabelece José como governador de toda a terra, dá José autoridade sobre toda a terra. E o versículo 44 do capítulo 41 diz que sobre toda a terra do Egito, nenhum egípcio levantará o pé ou mão sem a autorização de José. Você percebe quanto Deus colocou de autoridade na vida deste homem chamado José. Outro exemplo que nós podemos ver na palavra é Daniel e os seus amigos. Nós olhamos para o livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 27, versículo 36, enfim. O capítulo ele traz uma história muito linda também a respeito de Daniel e seus amigos. Vejamos um pouco dessa história resumidamente. Daniel exerceu grande influência sobre o governador. Daniel exerceu grande influência sobre o governo de Nabucodonosor na Babilônia. Ele aconselhou o rei a pôr fim aos seus pecados praticando a justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. A obediência de Nabucodonosor restituiu a majestade, o esplendor e aumentou a glória do seu reino. Que extraordinário! E nesse texto
olhando para a vida do próprio jovem Daniel, e aqui você vê que no texto que ele chega na Babilônia ainda jovem, podemos dizer até como um adolescente, e ele vai então se desenvolvendo com os seus amigos dentro daquele reino pagão idólatra. E você vê o texto ao momento em que o próprio rei Nabucodonosor reconhece que o espírito dos deuses, do Deus dos deuses, estava sobre Daniel. E o mesmo capítulo diz que Daniel era 10 vezes mais douto do que os sábios da Babilônia. Então, você percebe por que Deus usou Daniel de uma forma tão intensa e tão gloriosa. Vamos ver outro exemplo. A rainha Esther, no livro de Esther, você pode contemplar os capítulos 7 a 9. A rainha Esther também participou e influenciou o reinado de seu esposo, o rei Assuero. Esther intercedeu junto a Assuero para que o povo de Israel não fosse destruído e aniquilado por seus inimigos. E o rei ouviu o clamor da sua esposa. Mas veja bem, se você ler o texto, você vai perceber que não era tão simples só pelo fato dela ser esposa, porque até mesmo para comparecer na presença do rei, ela tinha que ter a autorização do rei. Não pelo fato de ser esposa, ela teria essa autorização facilmente. Mas ela foi uma mulher que buscou de Deus, teve uma visão de Deus, um entendimento, e ela então perseguiu este entendimento, arriscou a sua própria vida, mas ela intercedeu pelo povo de Deus. Pela atuação política então de Esther, o povo de Israel gozou de alegria e paz nos anos seguintes. Que história também linda e maravilhosa. Mas vamos ver outra história. Moisés e Neemias. Moisés e Neemias foram usados por Deus para alertar, conscientizar e orientar os governantes a agir. Moisés demandou a Faraó que libertasse o povo de Israel e que o deixasse ir, em Êxodo 8:1. Por sua vez, Neemias, autorizado pelo rei Artaxerxes da Pérsia, o qual dominava sobre o povo de Israel, liberou o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, capítulo 1 até o capítulo 13. A atuação de Moisés libertou o povo de Israel da escravidão e a de Neemias restaurou a segurança e a atividade política e comercial de Jerusalém. Jerusalém, nesta época, estava completamente tomada pelo desleixo, pelo descaso, abandonada, podemos dizer assim. Ela fora antes destruída por causa da opressão, da repressão do próprio exército da Babilônia e que leva todo o povo para um cativeiro, o que a Bíblia fala de cativeiro da Babilônia. Podemos olhar também as Escrituras e ver formas de exercer o nosso papel de eclésia de Deus. Número 1, pelo voto consciente. A palavra de Deus nos adverte: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29:2. Além disso, em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 e 4, está escrito que aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Diversos são os exemplos de governos tirânicos e opressores que governaram sobre a nação de Israel. Em Êxodo 3, de 9 a 10, Juízes 14, 4, 2 Reis 25, de 1 a 25, entre outros episódios relatados na Bíblia, os reis dominaram cruelmente
sobre o povo, levando-os cativos e escravizando-os por muitos anos. Outro texto importante para nós: mais do que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual ele escolheu para a sua herança. Salmos 33, verso 12. Formas de exercer nosso papel de eclésia. Ponto 2. Pela implantação dos princípios e valores do reino de Deus na área de sua atuação profissional. Aqui agora nós chegamos num ponto muito importante. E eu quero te dizer o seguinte: as diversas áreas de atuação profissional estão contaminadas e baseadas em uma visão secular de mundo que exalta o individualismo humano e nega a soberania de Deus sobre todas as coisas. Aí nós podemos notar que está faltando uma participação, não somente presença, mas uma participação política ativa, ações da igreja dentro da sociedade. Nós não podemos entender que o papel da igreja, o papel da eclésia é apenas salvar vidas. Nós temos que entender que o papel da eclésia é, além de salvar vidas, mas também de contribuir com o plano de Deus de restauração de todas as coisas. Isso significa que temos que nos engajar na sociedade, na participação política, na participação social como um todo. Temos visto também as consequências disso atualmente no Brasil. Podemos olhar, cada vez mais são apresentadas propostas de leis que ferem diretamente os princípios e valores cristãos que ainda existem na nossa sociedade. Projetos que buscam legalizar ou descriminalizar as drogas e o aborto, que buscam desconstruir a concepção de família, que atacam diretamente a autoridade dos pais na educação dos filhos, entre outras coisas. Isto não pode ser assim. Mas esta não é a realidade inédita do Brasil. Se nós olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, eles experimentaram essas desconstruções a partir da década de 1970, desde a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos a favor do aborto em 1973. Os juízes federais têm alterado regulamentos estaduais que afetam diretamente os sistemas de princípios e valores cristãos do país. Mas onde estão os cristãos para a luta contra essas alterações, para argumentar contra essas decisões? Aonde estão? Estão contaminados pelas crenças seculares deste mundo, infelizmente. Por isso, Paulo escreveu à igreja romana: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. O cumprimento pleno do propósito de Deus para as nossas vidas nesta terra requer uma mente transformada, moldada pela palavra de Deus. Então, todo o povo de Deus precisa entender isso. Eu sempre costumo dizer, não somente os novos convertidos, mas também os velhos convertidos precisam passar por essa grande transformação. E o texto, na realidade, o verbo no texto é imperativo, né? Transformem-se. Outra versão diz, transformai-vos. Ou seja, é uma tarefa sua, é uma tarefa nossa, da igreja, para que sejam capazes
Olha que coisa tremenda isso, para que sejam capazes. Então, capazes de quê? Capazes de argumentar contra essas decisões. Capazes de que forma? Não só pela Bíblia, mas também pela própria consciência, a sã consciência de que as coisas precisam ser como elas foram ordenadas por Deus. Porque a Bíblia é como manual e ela nos dá todo um padrão de vida para sermos bem-sucedidos e alcançarmos o propósito de Deus para o qual nós nascemos aqui nessa terra. Então, não podemos ser médicos, dentistas, professores, engenheiros, arquitetos, advogados que exerçam a sua profissão segundo o que nos é ensinado nas faculdades, sem confrontar com a palavra de Deus e entendermos como Deus nos orienta a desempenhar a nossa profissão. Se não fizermos isto, reproduzimos a mente do mundo, ao invés de sermos agentes do reino de Deus para transformar, somos agentes do império das trevas. Daí Deus dizer, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Veja bem como o texto é tão claro para nós. Deus te chama, meu querido aluno, Deus te chama a ser um agente de transformação na sua área de atuação profissional. A palavra de Deus ensina sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua profissão. Conheça-a, exerça a sua profissão segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Estude bastante e participe ativamente dos diversos espaços de tomada de decisão pública em sua área de atuação profissional. Viu que desafio? Deus conta com você para mudar a sorte do Brasil e das nações da terra. E eu quero lhe dizer algo. Deus vai lhe pedir contas disto no dia de Cristo, conforme a Bíblia nos diz. Não fomos chamados para sermos igual à sociedade de hoje. Se formos iguais, não haverá transformação. É impossível. Como cristãos, somos chamados a ver a realidade brasileira na perspectiva de Deus e pensar o que precisa ser mudado para que o Brasil se pareça mais com o plano de Deus para toda a humanidade. Veja aí que desafio enorme temos diante de nós. E por fim, eu quero lhe dizer algo. Os reformadores do século XVI e XVII foram agentes de reconstrução social e política, que aparecem com frequência na história moderna. Os reformadores se viam como responsáveis pelas estruturas do mundo social, as quais resultam das decisões humanas e podem ser alteradas. As estruturas, não só as pessoas, são corruptas e precisam de reforma. E os cristãos têm a responsabilidade de reformá-las. Vamos ler Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por que Deus colocaria as coisas sob os pés de Jesus e o designaria cabeça sobre tudo para a igreja? Deus fez isso para a igreja porque Ele escolheu a igreja para ser o instrumento através do qual Ele realizará seu propósito. Não posso imaginar maior propósito ou privilégio do que ter uma tarefa central no propósito eterno do nosso Criador para a restauração de todas as coisas. E você? Você pode ter
algo maior do que isso? Um privilégio maior do que esse? Quais são as implicações para a igreja quando Cristo encher todas as coisas em toda e qualquer circunstância? Seu corpo, a sua igreja, deve fazer o mesmo. Cristo enche cada aspecto da vida social. Então, criativamente, a igreja deve infiltrar em cada aspecto da sociedade veja bem, com a agenda de Deus para sarar o que está ferido. Devemos penetrar a vida social e política como corpo de Cristo e demonstrar o propósito e habilidade de Deus para restaurar todas as coisas com Ele mesmo. Eu faço então uma pergunta para você. Quando você ainda estudar mais profundamente as questões de política, de Estado, de governo, sobre todos os temas que nós falamos aqui durante as aulas, o que você vai fazer? Eu quero desafiar você a se deixar, a se entregar. Entregue o seu tudo a Cristo. Os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, estes entregam tudo a Cristo. Deus não quer, na realidade, um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu tempo, um pouco das suas coisas. Aliás, Deus não quer as suas coisas, Deus quer você. Deus espera você para uma participação ativa na sociedade em que você vive, na sociedade brasileira. Que você seja, então, esse agente de transformação e que Deus te abençoe e seja você, homem, mulher de Deus, ousados para a transformação do Brasil. Que Deus abençoe o nosso Brasil.